A espiritualidade tem um recado para te dar. E se você chegou até aqui, não é à toa, não é nada por acaso. Você tinha que ouvir isso hoje. Então faça a sua escolha. A primeira opção, a pedra da lua, e a segunda opção, a vassoura de bruxa. Ver com qual você mais se identifica, lembrando sempre que são tiragens gerais, adaptem aí ao contexto de vocês. E como forma de gratidão, eu peço seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? E se você quiser me seguir nas redes sociais, @zaramística, lá sempre tem conteúdos também para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Para uma leitura particular na sua energia, meu telefone está na descrição desse vídeo. Então vamos com voz cigana hoje. Eu adoro esse baralho. Eu achei ele bem forte. Então vamos lá. Para quem se sintonizou na primeira opção, vamos ver aí a espiritualidade tem para falar para você que está na opção número 1. Opchauriô, salve o meu povo cigano, salve o povo da boa fé. E vocês estão bem? Eu nem me apresentei, né, gente? Eu sou a Fátima e esse é o canal Zara Mística. Então vamos lá. Bom, aqui fala de os seus caminhos estão muito abertos para um relacionamento mais sério, algo subindo de patamar, né? Fala dessa coisa um pouco mais brusca, né? De repente acontecendo, né? E fala que é uma posição que você pode, né, até causar inveja em algumas pessoas aí, tá? Porque fala de uma grande força, né, de um poder muito grande que você tá, né, e isso tá ativando algumas coisas na tua vida, e fala, inclusive aqui, né, de muita sorte, né? Então fala muito para você que os caminhos estão abertos, realmente aqui, para um status de relacionamento mais sério, mais estabilizado. E talvez era isso que você queria, né? A gente tem muito a falar também sobre alguma verdade, né? Fala de uma ascensão muito grande, de coisas novas, né, acontecendo na tua vida, tá? E fala de uma ascensão, né? De uma ascensão muito, uma subida, né? Algo. Então aqui a gente pode falar realmente de um status sendo elevado, tá? Porque fala realmente de uma posição que você tá hoje, talvez você não esteja mais, né? Então, mas para o positivo, tá? Nada para o negativo. Então fala que aqui é um status, né? Subindo aí. E aqui a gente pode falar assim, realmente aqui até, inclusive, de filhos, tá? Então, se você aí não quiser, né? Eu vejo uma energia muito forte de gravidez aqui. Então, se você não tá querendo isso ou não é para você isso, deixa aí para alguém, né, que precisava ouvir isso. A fertilidade está muito forte aqui, tá? Muitos impedimentos que talvez você podia estar tendo nessa questão, talvez de engravidar, né? Então, é como se as coisas aqui na tua vida, a espiritualidade tem falado, que tudo que você sonhou, você vai realizar. Porque é como se
os seus relacionamentos, né, o relacionamento fosse se estabilizar de uma forma e que você conseguisse até algo muito grande que você quer dentro aí da sua família, dentro do seu relacionamento, tá bom? Bom, aqui fala muito sobre o mérito, né? E por isso que eu falo que às vezes pode falar até de viagem de lua de mel, né? Porque fala que o seu poder está muito forte, né? Então fala de muito mérito, de muita. E fala de novidades, né? De mudanças acontecendo na tua vida, mas coisas que você quis que acontecesse, né? Então você sonhou com isso. Então fala de um grande mérito aqui, inclusive em mudanças, em viagens, em tudo que você, né? Esse jogo tá muito bonito, tá? É, e eu falo que também até da parte de novos projetos, né? De alegrias chegando para você, tá? Então fala muito sobre isso. Aqui fala de uma pessoa mais velha também, te aconselhando muito, que pode até ser a mãe, tá? Te ajudando em algo aí na tua vida, te dando uma direção, né? Aqui fala de influências, né, muito positivas na tua vida, né? Então aqui fala muito sobre alguém, né? Isso é uma senhora mais velha, né? Te ajudando, talvez até na parte de estudos, de novos projetos, né? De coisas assim, tá? Eu vejo você uma mulher muito perspicaz, no caso de uma mulher, né? Um homem também aqui muito perspicaz, né? E aqui fala dessa elegância, né? Você mais elegante, né? A gentileza, a educação, né? Eu vejo as coisas para você, né? Todo o seu empenho, todo o seu esforço sendo olhado, né? Sendo admirado e sendo aberto aí os seus caminhos por conta disso, tá? Realmente aqui eu vejo uma ascensão muito grande, tá? E aqui pode falar até, inclusive, de viagens, né, para visitar aí a mãe, né, para quem tem a mãe, para visitar a avó, né? Então fala muito sobre isso também, tá? Bom, aqui vai falar muito de um aprendizado, né, como uma pessoa também, aqui fala, né, que você pode ter algum aprendizado com uma pessoa mais velha, né? E isso destravando os seus caminhos, né? Fala realmente aqui de uma viagem de lua de mel, né? Para quem aí, fala, imagina, nem tô pensando em casar, não tô pensando. Fala de uma viagem aí a dois, tá? E fala realmente de uma mulher muito poderosa aí te ajudando numa ascensão, né? De uma ascensão na tua vida, tá? Aqui realmente tem uma energia de gravidez, né? Como a gente já havia falado, talvez você passou por alguns contratempos com isso, mas aqui de uma forma positiva, as coisas, né, começam a fluir, né? Todos esses contratempos aí foram cortados da tua vida. Então tem muita coisa boa, né? Tá vindo no seu caminho realmente um mérito, né, para você. Então aqui muitas coisas você vai perceber que está aí se abrindo, né? Caminhos abertos e felizes, tá? Vamos tirar uma outra rodada. Aqui fala de notícias muito fortes sobre
né, a espiritualidade, né? Fala de muita coisa se iluminando para você nessa forma, para você prestar atenção nessa questão das suas emoções, né? É, às vezes dificuldades, né, de pedidos, né, que foram feitos à espiritualidade, né, para tirar, né, essa às vezes uma fraqueza, algumas dificuldades, né? Então fala desse mergulho todo que você está realmente nas emoções, trazendo um aprendizado, né? E alguma coisa que você pediu realmente no passado aí, né? Vem à tona agora. É como se algo que você pediu com muita intenção, né? Naquele momento, talvez de muito, às vezes até uma angústia, né? Eu vejo isso se concretizando nesse momento. Então, fala muito sobre notícias muito rápida que está vindo para você, né? Então, fala de manifestações que você está conseguindo adotar na tua vida, né? Então, fala de notícias daquilo que você talvez fez no passado, né? Então, aqui é a própria manifestação de algo, né, que você pediu com muita, às vezes, naquele momento, talvez até de dor, né, de uma dificuldade muito grande, e você aí pediu, e aqui fala que você tem notícias muito positivas, né, sobre isso, tá? Aqui vai falar das suas emoções, né, da de segredos, né, da paranormalidade, às vezes, né, de falar de tudo que está dentro, né, das suas emoções, né, fala muito sobre uma questão, né, de uma justiça divina, né, então você vai perceber aqui, isso vai te deixar muito feliz, porque fala de coisas acontecendo na tua vida realmente de uma justiça espiritual, né? Fala aqui fala muito do mágico, das coisas acontecendo muito mágica para você, né? E eu vejo suas emoções, né? Então, porque aqui pode falar muito de relacionamento, né? Divórcio que não aconteceu, né? Então, aqui fala de assinaturas de contrato, fala de como que eu vou te falar? Propostas, né? Propostas, né? Muito boas nessa questão de relacionamento. Por isso que eu vi lá, né? Que eu acho que tudo que você pediu, tudo que você quis, está acontecendo, tá? Você vai sentir, na verdade, esse mistério meio paranormal, meio sobrenatural na tua vida, organizando, né? Toda a sua vida da forma que você pediu, né, da forma que você quis. Isso aí pode falar também muito do inconsciente, do nosso inconsciente, daqueles momentos que a gente fez um monte de coisa para se curar realmente, de feridas emocionais, de coisas muito lá dentro, muito profundas, né? E, e eu vejo que você vai perceber que é a própria espiritualidade, né, que está revelando, que está organizando, né, que está arrumando tudo para você. Tá muito bonito esse jogo. É como se falasse de uma justiça divina forte na tua vida, bastante forte mesmo, tá? Bom, aqui vai falar muito sobre uma descrição, né, através de cuidado com o que você passa, né, na questão de mensagens, né, porque aqui vai pedir para você realmente uma descrição, tá? Uma cautela, né, na verdade. Então, cuidado aí, porque fala muito para você
que existe uma organização na tua vida, e das coisas ficarem muito desembaraçadas, né, para você. Então, fala de resolução até de assuntos assim, sobre mensagens, interpretação, né, ou algumas interpretações que não foram feitas, né, direito, né? Então fala de e aí fala para você assim, olha, cuidado, né, na hora que falar, né? Ou mandar uma mensagem. Eu vejo as coisas realmente se organizando, se desembaraçando, né? Porque você pode sim ter algum embaraço numa questão dessa, né? E a espiritualidade vem falar para você mais calma, né? Que você vai conseguir desembaraçar, mas tenha discrição, não fale mais sobre algumas coisas e cuidado, né? Com mensagens, às vezes a pessoa lá, você manda uma mensagem que a pessoa do outro lado ela entende totalmente diferente, tá? Então tem muito essa coisa aí dessa questão, tá? Para vocês. Eu tô falando baixo assim, gente, porque eu gravei esse vídeo, né? Eu tô gravando esse vídeo, já é um pouco tarde, tá? Então vocês me desculpem e às vezes um pouco baixo, talvez, tá? Mas, bom, eu vejo que realmente aqui nesse jogo o recado da espiritualidade falando, né? Que você sai, né? Você emerge de um caos talvez muito mais forte, muito mais feliz, né? E aqui, aliás, aqui vai falar muito sobre alguma coisa que você está esperando, um aviso, uma carta, uma notícia. Pode falar sobre até sobre justiça, que vai te deixar muito feliz, tá? Por isso que eu falo assim, às vezes aqui a pessoa está quase divorciando, né? A pessoa foi embora, e ela volta com tudo e ela volta para ficar, né? Para estabelecer. Então fala muito de um contrato, de um aviso que vai chegar para você muito importante e que vai te deixar realmente muito feliz. E isso pode sim ser na questão de justiça e também de relacionamentos, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e eu vou para a segunda opção agora, né? Gente, às vezes eu tenho que falar baixinho e aí eu falo, ai, será que o pessoal não tá ouvindo? Vamos lá para quem se sintonizou na segunda opção. Vamos lá. Optiorio, salve o povo cigano, salve o povo da boa fé. Qual é o recado, povo cigano, para quem está na opção número 2, na vassoura de bruxa? Gente, vamos lá. Vocês já queimaram um palo santo? Meu Deus, que delícia! Eu não deixo de ter aqui em casa um palo santo. Nossa, além de eu defumar a casa, porque às vezes eu limpo a casa e eu defumo a casa inteira com palo santo. Que delícia que é. Eita. Bom, já vamos falar que a espiritualidade cortou uma coisa bastante ruim, né, para você. Né? Então, influências negativas que foram jogadas para você, a espiritualidade está informando aqui que ela cortou, porque infelizmente nesse jogo aqui tem uma pessoa peçonhenta, viu? Não vocês, viu, gente? Pelo amor de Deus. Alguém próximo a você, né, bem peçonhenta aí, que pode, né, ter até sabe aquelas pessoas que é tão invejosas que elas rogam praga? É, mas aqui fala muito sobre uma energia cortada. Que bom, né? Misericórdia. Ah, aqui também pode falar de algumas mudanças,
né, para você e até viagens que podem não acontecer, tá? Fala muito sobre alguma coisa, sabe que meio que livramento? Alguma coisa assim, tipo, olha, não vai acontecer, né? Porque poderia ter algum problema, né? Então fala muito de algo, né, que não acontece e que é cortado, né? Isso parece um livramento na tua vida, tá? Então aqui fala muito sobre isso, né? Sobre uma viagem que não acontece, uma mudança que às vezes era para acontecer, alguma coisa assim, eh, né, a longo prazo, porém que pela espiritualidade não acontece por conta até né, de situações, né, que não era para acontecer, né? É como se fosse realmente um livramento aqui, tá? E aqui fala realmente de para afastar de energias negativas, tá? Por conta de pessoas, inimigos mesmo, tá? Alguma disputa sobre algo, né? Então, aí às vezes tem pessoas que podem, né, ser até um pouco mau caráter, né? Falando, né? Então fala de coisas que você é para correr, né? Então corre de pessoas que aí tenta de alguma forma te desestabilizar, né? Com traições, né? Com inveja, exatamente isso. Então aqui vai falar muito também de muitas mudanças, né? Então o que, que a gente vai falar? Tem alguma coisa também muito rápido acontecendo com você que você parecia que é como se falasse assim, ó, é, uma coisa que poderia demorar, eu vou falar assim, uma coisa que poderia demorar muito para você, vai acontecer muito rápido, porque a espiritualidade está tirando, né, essas, está descomplicando a tua vida. Gente, é muito sério para quem está nesse jogo que realmente existe uma pessoa que ela a todo momento, ela parece que ela joga magia em você, tá? Então, presta muita atenção. O jogo vem falando isso e te alertando. Mesmo que a espiritualidade ou aqui fala para você, ó, então corta, se afasta e aqui fala de rompimento, precisa se romper um vínculo aqui, porque tem pessoas aqui perigosas na questão de magia. Então, para vocês se precaverem, mesmo a espiritualidade estando cortando esse tipo de coisa da tua vida, você também tem que fazer para que isso não aconteça mais, tá? Porque às vezes é isso que está às vezes impedindo o seu sucesso, o seu progresso, tá? Porque você parece que tinha até uma promoção aqui para receber, e às vezes esse movimento de pessoas desse naipe aí na tua vida, eu falo assim muito sobre isso, porque infelizmente existe pessoas que a gente não tem que estar perto. E é assim, entendeu? Então fala de você tem que, desculpa, tem coragem para agir nessa questão, tá? Porque aqui fala de obstáculos superados nessa questão, porém você também tem, é como se falasse assim, ó, você consegue superar eles, mas também pede uma ação, tá? Mas aqui fala muito, esse jogo fala muito também de situações, né? É, de coisas superadas, até inclusive de inimigos, tá? Então, também assim. Bom, aqui fala muito sobre algo que saiu da tua vida, né? E aqui pode ser
essa conexão, né? Às vezes até essa coisa, né? Ai, como que eu vou falar, gente? Aqui fala que tem uma energia negativa, inclusive no seu relacionamento. Então, gente, essa parte desse jogo, ele veio mostrando realmente que existe uma energia negativa vindo de pessoas, pode ser de uma mulher, né? Uma mulher muito perigosa. Então presta atenção, né? Não vem à toa, né? A espiritualidade está tentando te manter longe. É como se falasse, olha, tô tentando manter longe, tô tentando mudar, mas precisa também que você tome uma atitude, né? Então eu vejo isso sendo purificado da tua vida por conta também da espiritualidade. É como se a espiritualidade falasse assim, olha, eu tô levando uma energia negativa, talvez até que é do seu relacionamento, tá? E tô levando para longe, né? E fala de purificação no plano astral, né? Porque a vassoura vem falando muito disso. A vassoura ela fala, né, dessa limpeza, né? E talvez que você tá precisando também dessa limpeza, né? Então aqui fala assim, ó, faça uma limpeza, né? Às vezes, sabe aquele negócio? Ai, gente, eu não aguento. Minha mãe, quando ia pessoas lá em casa que ela não gostava, ela colocava uma vassoura atrás da porta. E é bem por aí, viu? Tá? Aqui fala de coisas, né? E aqui também pode falar uma coisa. Se você presta atenção em algum objeto que você tem em casa que você ganhou, tá? Não tem uma energia boa esse objeto. Então aqui pede para você jogar fora, tá? Recado é dado. Vamos lá para a segunda parte. Ai, Deus. Bom, tem uma pessoa bastante discreta que ela toma um certo cuidado para falar com você, porém aqui ela não tá aguentando mais, tá? Aqui pode falar de uma pessoa que gosta de você e que ela não fala, ela tem medo, ela se mantém mais quieto, mais quieta, né? Mas ela já não tá aguentando mais. Aqui fala muito sobre realmente algo muito bom acontecendo na tua vida, tá? Mas aqui fala para você tomar um certo cuidado aí também, aqui de novo, né? Aqui pode ter algum problema, aqui fala de filhos. Então, para quem tem filhos, isso aí é para alguém específico que eu preciso ouvir isso. Alguém que tem filhos, cuidado, pode ter problemas com a lei, tá? Por quê? Eu vou explicar por quê que eu tô falando isso. Por conta aí de uma pessoa que pode, não é, na questão não é um filho, mas uma pessoa que está junto, né? Pode até fazer uma proposta errada, né? Para quem e isso acabar tendo algum problema com justiça, tá? Com a lei, né? Então, toma um certo cuidado aí. Isso aí foi para alguém que estava precisando ouvir isso, que está em dúvida sobre algo nesse sentido. Cuidado com propostas que não são legais, tá? Aqui talvez também precise de um advogado, né? Realmente, né? Literalmente, por conta aí de coisas e às vezes não é você, né? Às vezes é uma outra pessoa próxima a você aí que vai precisar de, 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 de ajuda,
né, para esclarecer algumas coisas, tá? Então, né? E aqui fala o seguinte, olha, vai te ajudar, mas fala de uma descrição de uma cautela que você precisa tomar, né? Ah, aqui também vai falar muito, aqui é que vai surgir, na verdade, é que não é com você, tá? Vai surgir um escândalo, tá? Muito rápido. Então presta atenção aí nos próximos dias, né? Isso vai acontecer bem rápido, que pode surgir um escândalo aí, né? E aí a gente pode falar muito, né? Que são coisas passageiras, mas que podem, né? Às vezes desestruturar a gente, né? Por conta de alguma coisa. Não é às vezes com você, né? Você vai ficar sabendo de alguma coisa, né? Aqui fala dos compromissos, né? Cuidado com golpes, tá? Cuidado com golpes. E aqui fala realmente aí, de algo também na questão até de justiça que pede uma cautela para você. Você vai ter notícias sobre algo e aqui vai falar para você não comentar com ninguém, não falar com ninguém, tá? Porque são notícias boas, mas está pedindo uma cautela e uma descrição, tá bom? É sobre isso aqui que o jogo veio falar para você. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e desculpa a voz. Até amanhã e tchau.